E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pai bendito, a nossa súplica nesse instante é que tenhamos de Ti vida eterna, vida abundante. E isso só pode vir através do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra. Pois está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o que nós vamos ouvir agora, Senhor, seja a palavra do Senhor, possa estar saindo da Tua boca para nos alimentar. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que Te suplicamos também a cura dos doentes, dos enfermos, o Senhor ouvir o clamor daquele que clama a Ti através deste programa, através desta mensagem, através da minha oração. Atende, Senhor, a súplica. Ouça, Senhor Deus, o clamor e responde à oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, nós temos lido as Escrituras em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O sentido literal desta palavra quer dizer separação. Santo quer dizer separado. Naturalmente, para Deus. Porque Deus é santo. E por isso Ele é separado. Um Deus separado não pode ser um Deus misturador. Portanto, sem santificação nós não podemos ver o Senhor. Nós não podemos subir ao reino dos céus. Agora, isto é humanamente impossível para o homem. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Como sempre tenho dito, eu dou conta de ser um religioso de qualquer religião, mas ser cristão é somente Cristo em mim. Eu posso ser até um bom crente da mensagem do profeta. Posso ser um bom crente da mensagem, mas ser cristão genuíno é somente Cristo que pode fazer isto em mim, através de mim. Manifestar a sua vida, manifestar o seu caráter, manifestar o seu pensamento. Foi o que Ele fez através daquele corpo que Ele gerou, Jesus Cristo, que por sua vez gerou um corpo para si. Corpo me preparaste. Este corpo está preparado para o Senhor. Portanto, é um corpo santo e santificado não pelo meio próprio, porque você encontra pessoas santas. Santas através do espírito religioso. Encontra mulheres e homens. Você vê aquele ar religioso daquela mulher ali com véu na cabeça.
daquele homem religioso, e assim por diante. E eles são santos, mas eles não são santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles são santificados por um espírito religioso. Por isso nós encontramos duas alas, uma na esquerda e outra na direita. Uns descambam para o mundanismo, através do evangelho moderno, e outros se imergem no espírito religioso. Esta é a ala da direita, é o extremo da direita. E fica dominado pelo misticismo, pelo fanatismo, e assim por diante. Mas aqueles que são santificados por Deus, para si, estão no centro. Estes formam a noiva de Jesus Cristo. O corpo de Cristo é santificado pelo sangue de Cristo. É separado por Cristo. O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Por isso, são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. A água apontando para a justificação pela fé, o sangue apontando para a santificação e o Espírito para o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Esta é uma obra de Jesus Cristo no seu próprio corpo, e é uma obra consumada. Isto não parte de nós mesmos, é dom de Deus. Ele tem chamado para si um povo, remido para si um povo, zeloso de boas obras. Agora, como podemos andar com Deus sem estarmos de acordo com Deus? Isto é humanamente impossível, não? O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Não existiria coisa mais enfadonha, mais terrível, do que viver com uma pessoa que está em pleno, total desacordo com a gente. Pense num casal que vive em desacordo, que não pode se entender, que não tem união. Pense num casal e você então verá que coisa indigesta, terrível para Deus seria andar com um homem que vive cobiçando, mentindo nos negócios, roubando nos negócios, porque há muita gente que pensa que roubar é só assaltar uma porta de noite, quebrar uma porta, arrombar um cofre, assaltar a mão armada. Não. A mentira é a chave do roubo. Quando o homem mente num negócio, ele está roubando. Ele está mentindo e está roubando. E a Bíblia diz que os mentirosos, os roubadores, não entram no reino dos céus. Agora veja, Deus andar com uma pessoa que mente. Uma coisa horrível. Enoque andou com Deus. Naturalmente, Deus andou com Enoque. Jesus Cristo andou com os apóstolos. Mas, logicamente, os apóstolos andaram com Jesus. Desde que Jesus Cristo andou com os apóstolos e os apóstolos andaram com Jesus Cristo, se deu uma coisa que aconteceu com Enoque. Jesus os tomou para si. Na verdade, há aquele tempo, aquele período, que nós começamos a andar com Deus. E que Deus está trabalhando em nós, está trabalhando conosco, nos tirando estas coisas que são incompatíveis, está nos santificando, como aquele copo que foi tirado do barro,
mas ainda não estava limpo. Estava ali tirado do barro, não estava mais na lama, mas ainda estava sujo. Depois então você foi lavá-lo. Agora já é diferente, está limpo, mas ainda falta alguma coisa. Agora encher o copo d'água. Encher o copo, você pode fazer isto. Vai ali, suja um copo na lama e tira aquele copo da lama. Depois você lava este copo e agora enche de água cristalina mesmo, água pura. Você pensa, assim também sou eu. Deus pôde andar comigo, Jesus andou com os pecadores. Mas para quê? Para limpá-los, para tirá-los da lama. O moço andou com a moça, mas logo chegou o dia que ele se deu em casamento, ela se deu em casamento, então ele a tomou para si. Enoque andou com Deus, e Deus por fim tomou Enoque para si. E Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Sabiam disto? Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele não é um profeta, como muitos pensam, um das duas testemunhas que vem no Apocalipse 11 para os judeus. Não. Ali estão Elias e Moisés, um representando a lei e outro os profetas. Mas Enoque representa a noiva, é quem foi raptado, foi levantado, foi tomado para si antes da grande tribulação que veio sobre o mundo, antes do julgamento, que foi o dilúvio. Enoque andou com Deus, então Deus o tomou para si. Você andou com Deus, quem sabe 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas agora é tempo de Deus lhe tomar para si. É hora disto, isso depende de você. Que tal se aquele moço, vamos supor você que é casado, estivesse andando toda a vida com aquela moça, que hoje é sua esposa, e nunca se tivessem dado em casamento? Vocês andavam juntos todo o tempo, mas você nunca teria tomado para si. Agora Jesus vem e nos toma para si. Ele tem nos tomado para si. Esta é a obra do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é sermos tomados para Deus. É Cristo em vós. É Deus nos conhecendo por dentro e por fora. Nós conhecendo Deus. Jesus andou com os discípulos. Mas logo, logo, no Pentecostes, ele não estava andando simplesmente com os discípulos, com os apóstolos, mas ele estava neles, tomou-os para si, encheu-os de si. Era Cristo que estava neles, ainda nesta dimensão humana. E é isto que tem que acontecer com a noiva. O profeta desta era veio pregar a mensagem que introduz Cristo em nós, que introduz a verdadeira palavra em nós. Você sabe que há 3 coisas que têm que acontecer antes da aparição de Jesus. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Estas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O alarido é a mensagem que você tem ouvido, é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando não somente o livro de Apocalipse, mas revelando desde o Gênesis até Apocalipse. Então,
Este é o alarido que você está ouvindo. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Sejam tomados por ele. Vocês têm andado com Jesus? Vocês têm andado com Deus? Então Deus quer tomar-vos para si. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Este é o alarido, mas tem a voz do arcanjo. E diz o profeta que esta voz do arcanjo é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. É uma voz que saiu do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você leia Apocalipse 22, versículo 17. A Bíblia diz que a noiva e o Espírito dizem: vem, Jesus. É a voz. É o Espírito Santo. A dinâmica do Espírito Santo nesta mecânica que somos nós. Estamos aguardando isto. O inimigo pode chegar na sua mente e lhe dizer: ó, você então tem isto? Tem este segredo? Tem esse mistério? Então chame os mortos. Ele dizia assim também para Abraão: você tem a promessa de um filho? Cadê o filho? E passaram 25 anos, mas de repente a promessa foi materializada. Não passaríamos de uns incrédulos, se não crêssemos nesta verdade que estamos ouvindo. E os incrédulos não entram no reino dos céus. E o reino do céu está no meio de vós. O reino do céu é a mensagem. O reino dos céus é a palavra. O reino dos céus está encarnado. Encarnado na terra. Ele estava encarnado ali. Quando João apontou para ele, aí está o reino dos céus. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui está a palavra. E eu lhe aponto a palavra, a mensagem de Deus. Você tem andado com Deus? Oh, sim, tenho andado há tantos anos. Então Deus quer lhe tomar para si. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas há quantas pessoas que estão andando com Deus, mas agarrados nas coisas terrenas de tal forma que Deus não pode tomá-los para si. Ló não estava nessa situação, a ponto dos anjos terem que tomá-lo pelas mãos, puxá-lo à força. Mas Ló não é um tipo da noiva. Ló é um tipo dos que serão salvos pela grande tribulação. Virgem nécia, que olhou para as campinas bonitas da terra, apesar de não concordar com o sodomismo. Há muitos crentes que estão assim, que gemem, mas estão lá dentro, não saem dela. Abraão já estava fora, Deus o tomou para si. Abraão andou com Deus e Deus o tomou para si. Ó Pai bendito, pela tua graça te rogamos que cada um que está me ouvindo nesse instante possa sentir na sua alma, tomado para si, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, sentir-se propriedade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.